Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: como permanecer andando com Deus. Estamos aqui em Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. Vamos ler. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Enoque, conforme vocês leram comigo, andou 365 anos com Deus. 3 séculos e mais de 6 décadas. Você consegue imaginar o que seja isso? Até que chegou um momento que o Senhor o arrebata. A palavra levar para si também tem a tradução de arrebatar para si. Queridos, quando eu olho para a vida de Enoque, no qual nós pouco sabemos sobre ele, a Bíblia não nos dá muitas informações sobre Enoque, apenas esta que para nós é essencial, que ele andou com Deus e chegou um determinado momento que Deus o levou para si, tirou ele da face da terra. E quando nós olhamos para Enoque, olhamos para a sociedade atual, as pessoas que por muitas vezes se identificam como cristãs, ou que servem, ou que amam a Deus, a gente percebe que é uma diferença muito grande de andar com Deus e viver com Deus. Atualmente, por causa da frouxidão espiritual, algumas pessoas até andam com Deus, até caminham com o Senhor. A gente não pode dizer que isso não aconteça. O grande problema é que andam com Deus por um tempo, mas quando surgem as aflições, quando elas se deparam com as dificuldades do dia a dia, quando elas percebem que andar com Deus também tem um preço, e o preço não é tão barato, você vai perceber que muitos estancam essa caminhada, interrompe esta caminhada. Muitos param a sua caminhada por causa das aflições, talvez porque os seus objetivos de imediatos não foram respondidos no seu devido tempo, conforme a pessoa imaginou que fosse, talvez até mesmo por pensar que o evangelho seja uma coisa e quando ela começa percebe que é outra totalmente diferente. Quantas pessoas pensam que estar na igreja, andar com Deus é sempre tudo mil maravilhas e você não vai ter mais problemas, mais dificuldades, talvez porque um dia passou diante de uma determinada denominação, um letreiro que estava escrito pare de sofrer, e aí ela acha que vai parar de sofrer, que não vai ter mais aflição, e quando esse sofrimento ele não é estancado, a pessoa então estanca da presença de Deus, interrompe a caminhada. Eu posso dizer para vocês que andar com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Não há nada mais importante que nós possamos fazer do que andar com Deus. Por mais que você ache coisas interessantes, por mais que você tenha tantas coisas para fazer na vida, nada se compara andar com Deus, porque com Deus até as nossas lutas e as nossas aflições elas se tornam suportáveis. O mesmo Deus falou que Deus não permitiria que nós viéssemos passar por luta ou tribulação no qual nós não pudéssemos suportar. Paulo fala sobre isso. Então, queridos, o que a gente percebe é que Enoque anda 365 anos com Deus, e Deus chega um momento que olha para ele e fala: Enoque, agora eu quero você mais perto de mim do que você está. E quando a gente olha aqui para a terra, a gente vê pessoas que por qualquer coisa esmorece, afrouxa as mãos, tropeçam e não querem mais caminhar.
Diante disso, o profeta Isaías, certa vez, ele disse no capítulo 35 e o versículo 3: Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Que a gente possa, em nome de Jesus, ajudar aqueles que estão com as suas mãos cansadas, já não conseguem mais se firmar, e aqueles que não conseguem dar mais um passo adiante. Por isso, o tema da semana é esse: como permanecer andando com Deus. E que amanhã a gente comece a entender como a gente pode fazer isso. Deus te abençoe e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a saber como permanecer andando contigo, mesmo diante de tantas tribulações. Amém. Queridos, se essas mensagens têm falado ao seu coração, peço que curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus assim quiser.